Uma tragédia que aconteceu nos idos dos anos 50, nos Montes Urais, na Rússia, deixou marcado para sempre um dos maiores mistérios sem solução até hoje da história da humanidade. E é justamente hoje, em forma de um especial, que nós iremos trazer essa história aqui para vocês. Então, vá se inscrevendo a partir de agora no canal. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. No dia 1º de fevereiro de 1959, 9 alpinistas especialistas em esqui cross-country, que eram estudantes da Universidade Técnica do Estado de Urai, como eu disse lá no início do vídeo, que fica na Rússia, foram encontrados mortos em um acampamento em uma passagem dos Montes Urais que fica na Sibéria. Seus corpos estavam espalhados pelo local, com ferimentos graves, e sua tenda tinha um corte feito por dentro, o que curiosamente apontava que eles teriam tentado escapar de alguém ou algo que entrou no interior do local. Curiosamente, o governo russo na época concluiu o relatório com a seguinte frase: uma força natural insuportável causou as mortes. Algum tempo depois, as autoridades soviéticas batizaram o local onde aconteceu a tragédia de Passagem Dyatlov, em homenagem ao líder da expedição, Igor Dyatlov, que tinha 23 anos na época. O grupo originalmente era formado por 8 homens e 2 mulheres e se reuniu em uma cidade do centro-oeste da União Soviética em 23 de janeiro de 1959. De lá, eles viajaram de trem para Videl, ao norte dos Montes Urais, onde chegaram 2 dias depois. Naquela mesma noite, eles atingiram o seu destino, ou seja, Visel, o último local habitado no extremo norte daquela região. O plano era partir para Gora Orthantan, uma montanha com cerca de 1.200 metros. Mas aí vem o primeiro grande mistério dessa história. Supostamente, na língua indígena local dos Mans, Orthantan significa não vá até lá. Por que será, não é mesmo? No entanto, a rota que tiveram que percorrer de esqui até chegar no destino foi considerada da categoria 3, sendo que essa, pelos esquiadores, é considerada a mais difícil. Eles começaram a viagem no dia 27 de janeiro, mas um dia depois, um dos membros do grupo, Yuri Yudin, que tinha 22 anos na época, teve de retornar a Visel, devido a uma intensa dor no nervo ciático. E, é claro, ele acabou sendo o único sobrevivente daquele grupo. Acontece que no dia 1º de fevereiro, os estudantes acamparam na encosta leste da montanha Jolat Stigel, que significa Montanha da Morte. Nesta época do ano, as temperaturas chegam a menos 30 graus centígrados. Muitos se perguntaram por que os jovens escolheram este lugar tão exposto a um clima adverso, dizendo que não parecia um lugar muito sensato para montar especialmente barracas. Eles poderiam, por exemplo, ter descido até o rio, onde havia água e madeira para fazer fogo. Uma teoria é que, por algum motivo ou outro, eles não queriam voltar pelo caminho que eles tinham vindo. Afinal de contas, foi uma escolha muito incomum para um grupo tão experiente como aquele.
O líder, ou seja, Igor Dyatlov, havia prometido avisar a universidade por telegrama quando o grupo retornasse a Wiesel, o que deveria ter ocorrido em 12 de fevereiro. No começo, ninguém ficou surpreso por eles não terem voltado no prazo previsto. Era muito comum atrasos, especialmente por causa do mau tempo. Mas quando chegou o dia 20 de fevereiro e absolutamente ninguém do grupo deu notícias, as famílias dos alunos ficaram preocupadas e o Instituto Politécnico enviou um grupo de busca para a área, formado por estudantes e voluntários. Eles encontraram uma tenda enterrada na neve e no interior viram apenas objetos, como botas e até mesmo carne cortada colocada em pratos, como se os esquiadores estivessem prestes a comer. Eles também descobriram que a tenda havia sido cortada por dentro, como nós dissemos lá no início do relato, como se algo tivesse forçado eles saírem rapidamente dali. Um dos estudantes que participou da busca disse à imprensa na época que encontrou algo ainda mais estranho perto da tenda, onde ele acabou vendo pegadas como se tivessem sido feitas por pessoas usando meias ou mesmo estivessem descalços, o que seria extremamente inaceitável com o frio que fazia naquele local. As pistas continuavam por alguns metros e depois desapareciam, mas o grupo de resgate teve que retornar à base. Afinal de contas, caiu uma intensa nevasca e o frio ali era insuportável. Acontece que no dia seguinte eles retornaram e começaram a encontrar corpos. Alguns usavam apenas roupas íntimas e outros estavam vestidos, mas descalços. A causa oficial da morte na época foi hipotermia e congelamento. Mas alguns dos corpos estavam com ferimentos graves, que não tinham nada a ver com o frio. Uma das mulheres, por exemplo, tinha uma forte contusão no lado do corpo, que parecia que foi feito com algo como se fosse um porrete. Outro estudante tinha o crânio completamente esmagado. Os últimos corpos foram encontrados apenas 3 meses depois, em uma ravina, quando a neve estava derretendo. 3 tinham ferimentos fatais, incluindo uma fratura no crânio. A outra mulher e o outro homem também tiveram fraturas no tronco, que poderiam ter sido causadas por uma força enorme, comparável a um acidente de carro. Finalmente, eles encontraram um detalhe macabro. Uma mulher não tinha a língua e 2 das vítimas não tinham os olhos. De certa forma, o caso foi acobertado pelos militares russos da época, que abafaram o relatório e deram pistas falsas à imprensa. Porém, quanto às especulações, um dos líderes tribais da região, cujo pai participou dos esforços de buscas dos esquiadores, disse que os homens da sua comunidade na época foram considerados suspeitos, porque ninguém mais morava naquela área. Eles foram acusados, apesar da aldeia Manzi, mais próxima, ficar a exatos 100 quilômetros da passagem da Dyatlov. Vários indígenas foram presos e interrogados, e algumas testemunhas dizem que os suspeitos foram inclusive torturados. Existe ainda a tal da teoria do foguete, afinal de contas, muitos acreditam porque, naquela época, a União Soviética estava em plena Guerra Fria e na produção de armas e equipamentos espaciais. Muitos na região lembram de ter visto um objeto voando no céu exatamente naquela data. Um investigador particular que teve acesso a documentos secretos disse em uma época à BBC de Londres
que o primeiro relatório sobre os corpos havia revelado a presença de radiação nas roupas das vítimas. Ele também disse que os agentes da KGB, a agência de inteligência soviética, participaram dos exames e estavam preparados para evitarem uma contaminação radioativa. Curiosamente, estima-se que hoje existem 75 explicações diferentes sobre o que eventualmente possa ter acontecido com os estudantes. Uma delas é que as mortes teriam sido causadas pelo abominável Homem das Neves, também conhecido na região como Yeti, pois também existem relatos dessa criatura naquela região, e não é de hoje. Há também aqueles que acreditam em uma abdução extraterrestre, que, no mínimo, tenha sido mal sucedida. No entanto, para os acadêmicos, existem apenas 3 possíveis causas, todas relacionadas ao clima extremo, onde possivelmente possa ter ocorrido uma avalanche que deslocou um bloco de neve compacto que acabou caindo como um furacão em cima dos estudantes. No entanto, Tatiana, a irmã mais nova de Igor Dadlov, que é viva até hoje, não está convencida de nenhuma dessas possibilidades, porque eles não explicam exatamente as evidências que foram encontradas. Hoje, muitos na Rússia consideram que todas as explicações do governo são absolutamente insólitas e que não convencem nem mesmo um cachorro. Mas, no entanto, somente a exumação dos corpos, mesmo 60 anos depois, poderia trazer uma lucidez mais clara aos fatos. Mas, no entanto, por questões processuais, este fato ainda está muito longe de ocorrer. E, como eu disse no início do vídeo, esse é considerado até hoje um dos grandes mistérios da história da humanidade, meus amigos. E para você, o que teria acontecido com esses alpinistas? Aguardo a sua opinião aqui nos comentários. E também não deixe de se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram através do @telanixfilmes. Por hora, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.